Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde na TV. O nosso tema de hoje é abuso sexual infantil. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, eu gostaria que vocês vissem este vídeo. Oi, meu nome é Bia. E o seu? Sabia que toda vez que eu não gosto de uma coisa, eu digo não e conto pra minha mãe? Ela é a pessoa que eu mais gosto e confio. E a sua, quem é? Por exemplo, eu adoro receber carinho, mas tem vezes que não. Aí eu peço pra parar e conto tudo pra ela. É muito bom ouvir histórias, abraçar e beijar alguém quando a gente tá com saudade. Pedir ajuda na hora de trocar de roupa, tomar banho ou ir pro médico. Mas tem vezes que esses carinhos não são legais não. Olha só, toda vez que alguém quiser te beijar, abraçar, tentar encostar nas suas partes íntimas ou pegar em você de um jeito que te deixe triste, com medo, vergonha ou machucado, diga não e conte tudo para alguém de confiança. Se não conseguir falar, também pode desenhar ou mostrar uma imagem que ajude a explicar o que aconteceu. Ah, e não esquece, você também pode ligar por Disque 100, ouvir as dicas e esperar alguém atender e te ajudar. Entendeu tudo? Que tal assistir esse vídeo com seus amigos e com sua família? Defenda-se! Bom, como vocês podem perceber, o abuso sexual infantil, se não descoberto, pode até destruir a vida de uma criança. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a psicóloga Aline Fernanda Santos, que vai nos ajudar a esclarecer, a identificar o abuso. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Selma. É um prazer estar aqui. Ai, que agradeço bacana. a sua. Obrigada, seja bem-vinda aqui ao nosso programa para falar de um tema que é super importante. E o que é considerado o abuso sexual infantil? O abuso sexual, ele se caracteriza pelo ato, pela atividade sexual forçado, sem a vontade do outro, que leva a pessoa, a criança, a se sentir acuada e acabar permitindo que aconteça sem a sua vontade e se caracteriza assim o abuso, né? O abuso o sexual infantil, né? Ele pode ser a mesma coisa que um incesto ou pedofilia? Então, são coisas um pouco, estão relacionadas, mas são um pouco diferentes. Sim. Né? Porque o abuso sexual é o ato em si, não o ato só o toque, mas entre todas as suas variáveis, né, que envolvem o abuso. O incesto já é uma prática que também envolve um certo tipo de abuso, é um abuso, mas que é caracterizado por ser entre família, né, membros consanguíneos. Sim. E a pedofilia é um termo que as pessoas ainda usam incorretamente. Incorreto? Né? Por que incorreto? É incorreto porque, assim, é um termo que se usa para caracterizar o comportamento de uma pessoa que tem desejo pelas crianças. Pelas crianças. Então, assim, são termos relacionados, mas que cada um tem seu significado. Né? Imagino. Mas são termos, assim, que se relacionam entre si, sim. E qual que é a faixa etária mais comum, assim, no que você presenciou? Porque você falou que você fez estágio, né, no CRAS? Isso, eu fiz estágio no CRAS por 8 meses. E lá você falou que é muito comum aparecer essas situações. E qual que é a faixa etária, assim, mais comum? Então, além, né, desse estágio que eu fiz lá no CRAS e que eu tive a experiência real do contato mesmo com crianças que foram abusadas, as pesquisas também apontam, né, que a idade de maior risco é de 5 a 12 anos. 5 a 12? Isso, e realmente era o que aparecia, né? Quando existiam campanhas contra o abuso e a violência que a gente levava para os grupos de convivência, eram os momentos que surgiam mesmo, as questões que as crianças traziam. E eles acabavam se identificando e falando daquilo na maior naturalidade. Sim, eles falavam abertamente sobre o abuso, falavam e colocavam todos os detalhes os detalhes sobre o abuso.
E como você mesmo falou, nós estávamos conversando, de maneira alguma poderia demonstrar uma indignação naquela situação. Não, não. O nosso comportamento diante dessas situações deve ser o mais ameno possível. A gente não pode mostrar surpresa ou raiva, Achar, né? que é um absurdo. Achar que é um absurdo, porque é por tão mais que ache. por mais que seja, né? É Isso, revoltante. A gente tem que agir com naturalidade e tentar ali, da melhor forma, ajudar essa criança. Um excesso, assim, carinhoso, né, de um adulto, assim, por uma criança, pode ser considerado como abuso? Então, é uma questão muito séria e que a gente tem que pensar por vários ângulos. Porque a gente ouve muito, nossa, não posso ver uma criança, adoro criança, não é verdade? É verdade. Então, a gente tem que tomar um cuidado para não tornar o contato natural de carinho, de amor, de afeto com as crianças uma coisa, assim, meio que um surto neurótico, né? Imagina. Que nada eu posso fazer, eu não posso tocar. Sim. Não é assim. O contato com a criança, desde que não tenha intenções abusivas, ele tem que ser mantido. A criança precisa desse carinho, precisa do afeto. Sim. Então, esse contato natural, desde que não tenha nenhuma intenção, é saudável. E quais são, assim, os sintomas, né, para identificarmos que uma criança está sendo abusada? Quais são os sintomas que ela apresenta? Existe esse sintoma? Existem. Existem sinais, na verdade, né? A criança passa a alterar o seu comportamento na rotina, ela pode se apresentar mais irritada, ela pode não dormir direito à noite, chorar à noite, ter choro. Um pouco assustada. Ter medo das coisas. Ela vai modificar o seu comportamento diante das situações naturais, ela vai estar diferente, vai ser perceptível, assim, a mudança do comportamento da criança. Em um dos nossos programas, o Encena, que é apresentado pelo Jorge, a Fernanda Munhão, ela é contadora de história. Ela contou uma situação onde eles estavam, né, estavam no conto de uma dessas histórias, e eles passaram um saco entre as crianças e pediu para que elas colocassem dentro daquele saco o que as deixavam triste. E uma das crianças colocou que gostaria que o pai dela não fosse mais no quarto dela durante a noite, não a visitasse mais. Então ali eles já perceberam que estava acontecendo alguma coisa, entraram em contato com a família e descobriram que o pai estava abusando dessa criança. E sempre assim, os mais próximos mesmo. Então, infelizmente é muito triste, uma estatística muito triste, mas 87% dos casos relatados, né, as denúncias feitas pelo Disque 100, né, que é o canal de denúncias, 87% da prática do abuso, da violência, é cometido por familiares, próximos, pessoas do círculo de amigos. Então, geralmente, são atos praticados por pessoas conhecidas da criança, pessoas que deveriam estar protegendo essas crianças, elas estão abusando das crianças. Ai, é uma pena, né? E assim, a gente imagina como que pode fazer, né? Tanto mal, né? Como você falou, deveria proteger essa criança. E no caso, assim, da escola, os professores, quando percebem, que atitude geralmente que eles poderiam ter nessa situação? Então, é muito importante o olhar do professor para o aluno, né? Sim. Observar também essa mesma observação que deve ser feita em casa, pelos pais, pelos responsáveis. É muito importante que na escola também haja essa observação do comportamento, de alterações, dificuldades que possam surgir, assim, repentinamente. Então, também, da mesma forma que é em casa, na escola também, como o professor está ali todos os dias com a criança, ele conhece a criança, né? Sim. Então, é possível que o professor perceba, através das dificuldades que possam surgir, e no comportamento também da criança, que está acontecendo alguma coisa diferente. E quando o professor ele percebe isso, ele procura conselho tutelar, fala com a família. O que ele poderia estar fazendo assim para ajudar essa criança? Então, na verdade, a primeira abordagem que ele vai ter que fazer
é com os pais, né? Os professores, a escola, é entrar em contato com os pais. E no caso, se persistir a situação e perceber que o abuso ocorre dentro da própria casa, sim, tem que denunciar. Denunciar. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Ele preconiza que todas as pessoas, nós adultos, somos responsáveis por proteger essas crianças. Indiferente se é filho, parente, sobrinho. Indiferente. Todos nós somos responsáveis pelas crianças, sim, pelos adolescentes. Então, sempre que surgir alguma desconfiança, é importante que faça a denúncia, tanto pelo Disque 100, que pode ser anônima, como também ao CREAS, que é o sim, centro de referência especializada para esse tipo de situação. Então, é importante que haja a denúncia, sim. Aline, vamos para um rápido intervalo, que já a gente volta. Voltamos com Mais Saúde na TV, hoje falando sobre abuso sexual infantil com a psicóloga Aline Fernanda Santos, né? Isso Aline mesmo. Fernanda Santos. Aline, é possível identificar, né, que uma criança foi abusada por sinais físicos? Sim. Em Sim? alguns casos, é possível sim. A criança, muitas vezes, pode relatar na hora de fazer xixi. Que está ardendo para fazer xixi. Até a aparência, né, nos órgãos genitais ou em qualquer parte do corpo que tiver alterada, também vermelhinho, ralada, são sinais de que alguma coisa está acontecendo. Então é importante os pais estarem verificando essa parte íntima da criança também. Ter essa atenção, né, que tem que ser voltada ao cuidado do corpo da criança, que daí os pais podem prestar atenção nesses sinais, né? Uma ardência, tô com dor no bumbum, tô com dor na hora de fazer xixi. Então, são esses sinais que mais aparecem, assim, que chamam mais atenção. Mais atenção. E esse abusador, ele tem uma característica dele, tem como a gente identificá-lo? Então, infelizmente não dá pra gente se tornar assim, os caça-abusadores, porque os abusadores, eles são muito sutis, eles são muito sedutores, eles agem de uma forma assim que ninguém percebe. Então é muito difícil a gente caracterizar assim, muito pontualmente o abusador. Geralmente como não padrão, né? Porque eu acredito que vários agem de uma forma diferente, né? Mas geralmente assim, dos casos mais comuns, como que eles abordam essas crianças? Então, aí já é diferente. Já Sim. dá pra gente, por constatação do comportamento da criança, investigação e vendo com a criança mesmo algum tipo de atitude que uma pessoa adulta pode ter. Sim. Normalmente essa pessoa vai oferecer coisas em troca. Ela vai ser muito carinhosa, ela vai fazer amizade com a criança, ela vai formar um vínculo de confiança, né? Ela oferece um doce, ela oferece um objeto. Então, assim, ela vai seduzir essa criança, ela vai enredar essa criança, até que, aos poucos, ela começa com carinho, e esse carinho vai se transformando. E essa criança, por ter consentido, ela não entende o que ela não tem maturidade para entender o que está acontecendo. Sim. Então, ela acha que, poxa, o tio tá me dando um doce, então eu posso deixar ele fazer isso. E às vezes ele é bonzinho. Ele é bonzinho, e às vezes ele faz até uma barganha, vai falar, olha, o tio vai dar isso daqui, mas você não pode contar para a mamãe o que está acontecendo, você não pode contar para fulano o que está acontecendo. E a primeira coisa que eu acredito que é essa preocupação deles de estar orientando essa criança a não comentar nada. Sim, é uma troca, né? É uma troca. E a criança acaba consentindo inconscientemente pelo fato de ser mesmo uma troca, dele ter feito esse vínculo, dele ter feito
enredo que conquistou a criança, né? E até o próprio adulto, né? Eu acho que em muitas das situações eles têm essa preocupação, né? De falar assim, e se, né? Um medo de expor uma forma de carinho, de apresentar um carinho para uma criança e ser mal interpretado por aquilo também. Aconteceu uma situação na minha casa mesmo. A Maria Eduarda, minha filha, tem 11 anos, já é uma mocinha, né? Sim. E ela levou uma amiguinha para dormir em casa. E estava muito frio. E ela sempre pede pro Paulo, fala assim, pai, faz... eu não me lembro o nome agora que ela fala com ele, que ele vai lá, ele enrola a coberta na cabeça dela, no corpo todo, e deixa ela toda espremidinha, quentinha. E ela falou para fazer na amiguinha também. O Paulo foi até para fazer. Aí ele, né, parou, pensou, ele pegou e falou assim, ele foi lá e falou assim, Selma, né, vai lá e faz nela, né, porque depois, se ela chega em casa, né, fala assim, ai pai, faz comigo, né, o tio Paulo fez. Esse medo dessa interpretação, eu acredito que deve haver muito. Então, eu acredito assim, que quando a gente se aproxima de uma criança, nós sabemos a nossa intenção. Sim. Né? Nós sabemos a nossa intenção e quanto maior a criança for, ela vai conseguir perceber também a intenção do adulto, né? Então, mais uma vez eu trago a questão de assim, não tornar esse medo uma coisa assim que afaste muito, né, o contato. É claro, a gente tem que tomar certos cuidados. Sim. Mas assim, aproximação, desde que você tenha intimidade suficiente com essa criança, né, de carinho, de afeto, não tem problema. Desde que você saiba que a sua intenção não é abusar a criança. Sim. Né? Então, assim, claro, deve manter alguns cuidados, né, de aproximação, mas não deixar que isso se torne uma paranoia, né? Para que não se perca essa questão do afeto. Do afeto, porque deixa, né, de fazer um carinho com esse medo. Sim. E algo que nos preocupa muito hoje, o online. Né? As crianças estão cada vez mais conectadas, né, pré-adolescente, adolescente. Essa supervisão dos adultos, porque eu supervisiono muito. E vocês acreditam que tem que haver mesmo essa supervisão? Com certeza, nós somos responsáveis por eles. Sim. Né? Então, o monitoramento, você está sempre ter um canal de abertura com seus filhos, que você possa estar conversando abertamente sobre as coisas, sobre as questões que eles estão expostos na internet, né? E principalmente assim, quando for utilizar computador, evitar que esteja sozinho no quarto, por exemplo. Tarde da noite. Colocar certos limites, né? Para que não seja uma coisa tão livre, para que não aconteça, né? Essa superexposição que é tão fácil o acesso. Sim, né? E às vezes assim, até mesmo, e a Maria, a gente sabe que é uma criança, sabe que é inocente, né, que faz as coisas sem maldade, e ela tem até o hábito de, quando um dia ela tirou uma foto, e aí o pai dela não gostou muito do jeito que ela tirou a foto, e aí ela pegou esse álbum, aí eu falei, Maria, né, teu pai falou de uma foto, assim, e sempre acontece. Agora, quando ela tira a foto, ela fala assim, mãe, posso postar? Né? E ela fala, mãe, alguém tá pedindo para me seguir no Instagram. Eu posso? Ela sempre vem e mostra. Né? Então ela fala assim, muita gente querendo me seguir no Instagram. Mas aí ela sempre pergunta, posso aceitar isso? Né? E eu acho bacana isso, né? Dela seguir essa regra nossa, porque você não sabe de onde vem. Sim, por isso que é importante estabelecer limites e maior ainda que isso é o contato que você tem com o seu filho para que ele possa te acessar, para que ele possa ter a liberdade de falar as coisas sem medo, né, sem receio de ser, né, repreendida, porque esse é o canal mais fácil para identificar qualquer coisa que possa aparecer. Então, assim, é nesse contato, é na educação que a gente dá para os nossos filhos que vai ser o grande meio para prevenção, né, do o abuso. respeito, a confiança. Sim, é a confiança.
Vamos de novo para um rápido intervalo? Vamos lá. Já já a gente volta. Voltamos com Mais Saúde na TV e antes de continuarmos com o nosso tema de hoje, eu quero dar um recado para você que quer chegar com aquele corpo lindo no verão. Veja só esse vídeo que a Magistral trouxe para você. Todo esforço para o verão vale a pena e melhor ainda é poder manter o shape o ano todo. Tenha uma alimentação equilibrada, pratique exercícios físicos e, acima de tudo, seja feliz. Mas se você sentir dificuldades, não se culpe. Nós temos a solução. Luwat, um produto que reduz a formação e acúmulo de gordura, promovendo a perda significativa de peso corporal, além de reduzir o hormônio que induz a fome, a grelina, e aumentar o hormônio que promove a queima de gordura, a adiponectina. Conquiste os seus objetivos com uma formulação feita exclusivamente para você. Alexandre, que produto maravilhoso. Olha, se você quiser mandar umas amostras aqui pra gente mostrar pro pessoal que funciona, não é, Isa? Opa. É só mandar que a gente mostra pro pessoal o resultado, tá? Gente, esse produto maravilhoso você encontra na A Magistral Farmácia de Manipulação. O telefone da A Magistral é 3324-6898. E se você também quiser pedir pelo WhatsApp, o número é 98821-6698. A Magistral Farmácia de Manipulação. Aline, vamos continuar com o nosso tema. Hoje falando sobre abuso sexual infantil. Né? Nós já falamos aqui como identificar, né, como os pais podem observar se essa criança está sendo abusada, alguns comportamentos, né? Mas que tipo de trauma que isso pode acarretar para uma criança? As consequências do abuso são devastadoras para uma criança. Imagino. E quanto mais cedo ocorrem, quanto mais nova for a criança, as consequências são piores ainda. Quanto mais nova, pior. Quanto mais nova, pior. Essa criança pode, na vida adulta, ter grandes dificuldades de relacionamento, problemas relacionados a relações sexuais, ela pode apresentar dificuldade em se relacionar com as pessoas, baixa estima. Então, assim, são vários os efeitos que podem trazer. Esses são só devastadores alguns, mas mesmo. são consequências devastadoras que podem prejudicar a vida inteira de uma pessoa. E você falou que quando são menorzinhos é maior, né? E a gente imagina eles tão indefesos, né? Tão dependentes de nós. E no caso você como psicóloga, né? Como o psicólogo ele ajuda nesse tratamento, nessa superação? Então, a psicologia ela vai atuar em todos os momentos, né? A partir do momento que existe a constatação do abuso. Sim. Né? E é imprescindível que haja esse acompanhamento. E o nosso trabalho é feito na clínica, junto com parceria da família, né? Sim. E esse trabalho é um trabalho de acolhimento, um acolhimento empático, que possa trazer de novo essa criança à sua infância, né? Que ela possa elaborar essa questão do abuso, ela possa reconhecer que houve o abuso, mas que ela possa conseguir ressignificar essa situação, né? E conseguir retomar a sua infância de uma maneira, né, mais pura e natural, como deve ser. Como né? deve ser. Com certeza. É uma ferida, nós vamos atuar em cima de uma ferida aberta, mas o nosso intuito é tornar essa ferida uma cicatriz, que seriam as lembranças que sempre vão estar ali presentes. Sim. Né, na memória dessa criança, mas que já possam ser superadas, né? Que ela possa dar sequência no seu desenvolvimento, na sua vida, de uma forma um pouco mais tranquila. E quanto aos pais, né? Você falou junto aos pais, né? Eu acredito assim, o pai, ele deve ficar assim extremamente, né, nervoso,
acho que até querendo tomar alguma atitude contra essa pessoa que fez isso com o filho. Esses pais, eles também entram no tratamento? É imprescindível que eles também estejam em tratamento, né? Sim. Em acompanhamento, né, psicológico, para que eles possam fortalecer essa criança, dar um suporte a ela para ela se recuperar e até mesmo para que eles possam ressignificar tudo o que aconteceu, né, superando essa revolta que não é fácil, né? Então, para superar essa revolta é um meio que eles devem procurar também, uma terapia para a família, independente de ter ali o acompanhamento da criança, Sim. ter o seu psicólogo, cada um ter o seu, para que eles possam levar as suas questões e superar também, para promover uma superação dessa. E isso que você falou é bem importante, cada um tem que ter o seu psicólogo. É assim, no caso da violência sexual, ela vai perpassar pela família toda, né? Sim. Então, assim, pode ser feito, sim, um trabalho em conjunto com o mesmo psicólogo. O psicólogo da criança, ele vai estar junto ali com os pais, vai estar orientando, né? Mas, assim, a terapia, ela é importante para qualquer ser humano, Sim. né? E quando nós levamos as nossas questões mais íntimas, é importante que seja, assim, individual, né? Que cada um tenha o seu psicólogo para que possa ajudá-lo, né, na superação dessas questões. Aline, algo que eu acredito que é muito importante, como que os pais devem evitar, né, essa situação, né, que seria a educação sexual? Então, de tudo que a gente falou, de todo o olhar que a gente precisa ter, de atenção aos comportamentos que são apresentados, aí a gente já está falando do pós-abuso. Sim. Mas a melhor prevenção é a educação sexual dos nossos filhos. Existe ainda muito tabu em torno das questões sexuais, que as pessoas evitam falar com as crianças, né? Não sabe às vezes como abordar. A criança, quando nasce, ela só é vista como o rostinho, mãozinha, perninha, não se fala assim, ai, olha o órgão genital, sabe? Existe o órgão genital, a criança e todos nós somos inteiros com a nossa sexualidade, e a criança precisa conhecer a sua sexualidade. E a sexualidade não é uma coisa ruim, a sexualidade é uma energia que emprola a vida, né? É o que nos impulsiona, é o que faz com que nós nos relacionemos, as questões afetivas, tudo está envolvido com a sexualidade. Sim. E a partir do momento que a criança conhece que ela tem um corpo completo, quando ela tem essa liberdade de poder falar sobre as partes íntimas dela, ela vai ser muito mais fácil ela relatar alguma coisa aos pais, ela trazer sinais, né? Então, essa questão da educação sexual, ela é imprescindível e eu acho que é um dos fatores mais importantes, que é preventivo. Porque eu acredito assim, né, que se você fala com o seu filho, né, na maior naturalidade, explicando e falando, se caso alguém fizer alguma coisa contra ele, ele vai chegar e vai falar em você. Sim, e esse é o segredo de tudo. É o vínculo de confiança que os pais, os responsáveis, estabeleçam com essa criança. Sim. Se desde cedo essas crianças forem instruídas, né, e tiverem esse conhecimento do próprio corpo, do que elas desejam, do que é bom para elas ou não, elas vão conseguir identificar em algum momento assim de abordagem, né, de algum abusador. Sim. Elas vão conseguir identificar, olha, assim. Essa aproximação não é anormal, isso eu não quero. Né? Então é a partir disso mesmo, dessa educação e dessa abertura que os pais têm, desse vínculo de confiança que se estabeleça ali com essa criança desde pequena, que naturalize, né, essa questão da sexualidade, que vai ser um fator que vai facilitar a criança se defender, a criança denunciar, né?
É muito importante esse diálogo, essa confiança mesmo, como você falou. Nós temos alguns dados aqui que só entre os anos de 2012 a 2015 foram registrados mais de 120 mil casos. É muita coisa, gente. 70% dos casos de estupro no Brasil são em menores de idade e 87% desses ocorre dentro da própria família. Então, gente, o assunto é sério, né? Nós estamos falando hoje sobre esse assunto devido a essa importância. Vamos prestar atenção, né, em tudo isso que acontece ao redor dos nossos filhos, nossas crianças. Como você falou, não só do filho, né, e do primo e do amigo, todos nós somos responsáveis por essas crianças, né? E para você que percebeu alguma coisa, viu alguma coisa, é só ligar no Disque 100. É gratuito e 24 horas. Então, né, não vamos deixar que esse mal acabe com uma vida de uma criança, né, de um inocente. Aline, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando de um assunto tão relevante, né, e que nos compromete a todos nós da sociedade, né, a nos engajarmos, a conversar mais sobre o assunto e para que a gente possa proteger as nossas crianças. Isso mesmo. E olha, novidade, gente, o que acabou de chegar é a nova edição da revista Mais Saúde. Está linda. Olha que casal lindo na capa da nossa revista, né? A nossa revista, vocês encontram ela em todas as clínicas, distribuição gratuita, tá? É linda. Vocês podem também acessar o nosso site e conseguir folheá-la online. Então não tem desculpa para não ver a nossa revista Mais Saúde, tá? E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu não posso deixar de agradecer aos nossos parceiros, como Pedrinho, Cabeleireiro e Equipe. Agora também, uma grande novidade, estou com uma nova parceira para os meus looks, que é a Lola. Ela fica na Galeria Gardênia, Rua Rio de Janeiro, número 13. Se você quer ser atendido por uma pessoa simpática, atenciosa e educada, é só ir até a loja da Lola, porque a Andressa é minha amiga de muitos e muitos anos e ela é maravilhosa, tá? Não esqueçam, Lola. Gente, um beijo e até a próxima semana.